Olá, estudante, sou o professor Vinícius e hoje vim dar uma aula de História, Revolução Industrial. A aula do oitavo ano e a habilidade é EF08HI03, com o objetivo de caracterizar a industrialização da Inglaterra no século XVIII, compreender as mudanças nas relações de trabalho durante a Revolução Industrial, analisar o impacto da Revolução Industrial na produção de bens e na circulação de produtos, relacionar as consequências da Revolução Industrial na mobilidade populacional. Então, para iniciar, nós temos que entender o que é uma revolução. Uma revolução é entendido como uma transformação radical de determinada estrutura política, social, econômica, cultural ou tecnológica. Então, o que isso quer dizer? Que a Revolução Industrial ela gerou uma grande mudança na sociedade no século XVIII na Inglaterra. Então, por que ela gerou essa mudança? Como que era a sociedade antes da Revolução Industrial? A produção era executada manualmente, o que ocasionava a demora da fabricação de mercadorias e na baixa quantidade. Então, aqui nós temos uma ilustração de oficinas de artesãos na época já feudal, chegando na época mercantilista. Então, como que acontecia essa produção? A produção era lenta, porque, por exemplo, um sapateiro ele tinha que pegar o molde no pé do cliente, tinha que preparar o couro, tinha que fazer tudo. Isso gerava o quê? Gerava uma demora na produção e também um encarecimento dos produtos. A Revolução Industrial, ela muda tudo isso, porque com o emprego de máquinas e de fábricas, a produção fica mais rápida. A Revolução Industrial foi um processo iniciado na Inglaterra entre os séculos XVIII e XIX, que mudou radicalmente a forma que o ser humano trabalha, produz e interage com o trabalho. As principais tecnologias da Revolução Industrial foram a máquina a vapor, o tear mecânico, o descaroçamento de algodão, entre outros. Isso mudou radicalmente a forma de se trabalhar. Por que isso mudou a forma de se trabalhar? O desenvolvimento industrial arrumou os artesãos, já que os sapatos e os tecidos eram confeccionados mais rapidamente e de uma maneira mais barata numa fábrica do que nas oficinas dos artesãos, sapateiros ou tecelões. Por isso, os artesãos tiveram que buscar emprego de operários nas fábricas que surgiram na Inglaterra. Havia uma multidão de homens e mulheres que não conseguiam viver por conta própria. Então, assim, com o surgimento das fábricas, as oficinas acabaram ficando obsoletas. E aí, acabou que os artesãos eles tiveram que migrar das oficinas para as fábricas. Êxodo rural. O avanço da produção da indústria mudou o cenário global. A produção de produtos era mais rápida e mais barata, ocasionando o deslocamento de grande parte da população que vivia no campo para as cidades para trabalhar nas fábricas. Então, outro fenômeno também que existiu foi a urbanização, porque como houve o êxodo rural, muita gente saiu dos campos para trabalhar nas fábricas, as cidades acabaram ficando mais estruturadas. Condições de trabalho. Um grande problema é que, assim, com esse êxodo rural, com muita gente procurando emprego nas fábricas, o salário e as condições de trabalho eram péssimas. Isso gerou muitos atritos. No início, a Revolução Industrial, as condições de trabalho eram as piores possíveis. Longas jornadas de trabalho, salários baixos, grandes riscos de acidente no trabalho e o trabalho infantil era comum. Outra coisa também, pessoal, é que não existia nenhum tipo de benefício para o trabalhador. Não existia férias, não existia seguro-desemprego, nem para acidente de trabalho. Então, os conflitos entre os empresários burgueses e os trabalhadores acabaram ficando cada vez mais frequentes. Movimentos operários. As péssimas condições de trabalho acarretaram os primeiros movimentos de trabalhadores, movimentos sindicais e greves, em busca de melhores condições. Isso também, pessoal, mais para frente, foi gerando movimentos como o comunismo, como o anarquismo, que acabaram rivalizando com o capitalismo que ocorria na época. Causas da Revolução. A Revolução foi impulsionada por uma série de fatores, incluindo o desenvolvimento tecnológico, a ascensão da burguesia, a disponibilidade de matérias-primas, mão de obra
capital. Então, todos esses fatores eles foram preponderantes para que no século XVIII a Revolução Industrial acontecesse na Inglaterra. E as consequências disso? A Revolução Industrial estabeleceu a definitiva supremacia burguesa na ordem econômica e a consolidação do capitalismo. Ao mesmo tempo, acelerou o êxodo rural, o crescimento urbano e a formação da classe operária. Era o início de uma nova era, onde a política, a ideologia e a cultura gravitavam em dois polos: a burguesia industrial e financeira e o proletariado, os trabalhadores. Isso acarretaria também nas teses de Engels, de Marx, que surgiria o comunismo. Então seria essas lutas de classe, beleza? E para encerrar, pessoal, eu vou deixar duas atividades, beleza? Primeiro, responda em seu caderno quais foram os avanços na sociedade na Revolução Industrial. E a segunda, responda em seu caderno quais foram os impactos da Revolução Industrial para os trabalhadores. Obrigado, vou ficando por aqui, até logo.